nossos amigos aqui. Hoje, nada mais, nada menos, eu recebendo o nosso grande mestre, o meu mentor, né? Falar um pouco da biografia aqui. Professor, coach, escritor, mentor, palestrante, influencer, empreendedor serial e contador. É isso mesmo, né, Anderson? É, mais ou menos por aí, né? Anderson Hernandes. Tamo aí. Tá? Muito obrigado aí por ter se deslocado de São Paulo até aqui a Cardes Nova. É um prazer. Poder participar aqui. Eu acho que uma reunião, um aprendizado, ou seja, você veio me ensinar aqui, né, novamente. Imagina, tá? a gente veio trocar ideia. Ótimo. São dois empreendedores aí com visão de mercado, que conhecem o mercado contábil e que pode agregar muito para a galera que está acompanhando esse podcast. Legal, Anderson. Bom, eu coloquei como tema aqui, acho que podemos discutir aqui um tema que ele só vem crescendo, né? Que é justamente essa palavra, crescimento de empresas contábeis. E eu gostaria de poder discorrer com você um pouco sobre esse assunto. Bora. Né? Eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Clientes da nossa base hoje. Hoje a Cardes Nova, aqui nós temos aproximadamente 315 profissionais de contabilidade. Uma grande maioria deles ainda são contadores bem-sucedidos, são contadores onde o seu fluxo, as pessoas estão muito bem alinhados, a entrega dos projetos do compliance, porém eles estão acomodados. E não sabem por onde começar, não sabem como iniciar um processo de transformação dentro do seu negócio. E a pergunta que eu deixaria para você é, Anderson, como é que você começou a trabalhar a Tactus, né? A contabilidade, por onde começou e de que maneira podem começar esse trabalho? Cara, é o seguinte, se a gente parar para pensar um pouco no mercado contábil, o mercado contábil ele tem uma vantagem que ao mesmo tempo se torna uma desvantagem, né? Que é a vantagem da recorrência. Então, os mercados de recorrência, eles têm a vantagem de permitir que você pegue um cliente, esse cliente ele vai permanecer na sua base por um longo período. Então, por exemplo, quando você olha os números de uma série de empresas que trabalham dentro desse mercado, desde empresas de software as a service, no caso SaaS, desde empresas que fornecem serviços de streaming, por exemplo, com assinatura, desde empresas que fornecem no mercado de educação um tipo de assinatura mensal para ter acesso às informações. Essas empresas, mês a mês, elas adquirem novos clientes, perdem uma parcela da base, mas a tendência é que você olhe um gráfico de crescimento dessas empresas. Só que no mercado contábil, essa vantagem ela se torna uma desvantagem para muitos empreendedores porque gera um processo de acomodação. Porque o empreendedor contábil sabe que ele não tem que se preocupar de colocar um cliente novo todo mês na base dele. Enquanto a gente olha, por exemplo, uma loja, ela tem que se preocupar diariamente de trazer um cliente novo, né? Qual é hoje o fluxo de recompra que você tem, por exemplo, de uma camisa, de uma camiseta, como o que nós estamos usando aqui, de um sapato? Quantas vezes você trocou de óculos nos últimos anos? O mercado de contabilidade não é assim. Todos os meses o cliente paga. Seria como se todo mês fosse um cliente naquela ótica e comprasse um óculos novo. Então, gera uma acomodação esse processo. Isso é uma coisa, por exemplo, que pode se tornar negativo. Num processo de crescimento orgânico, esse crescimento ele é muito, mas muito lento. Então, você olha, por exemplo, as empresas contábeis, que dependem organicamente de trazer novos clientes, através de indicação, por exemplo, lentamente elas vão trazendo, às vezes um cliente por mês, às vezes nenhum, às vezes passa 3 meses e não traz nenhum, às vezes traz um pouquinho mais, porque depende ali de vir uma indicação, depende ali de ter alguém de um network mais simplificado, sem ser uma estrutura de marketing de fato. E aí essas empresas elas acabam ali passando anos e elas não conseguem ter uma variação significativa. E muitas delas, inclusive, diminuíram de tamanho. Eu conheço muitas empresas contábeis que diminuíram de tamanho, porque perderam seus clientes porque muitos deles fecharam as portas, perderam seus clientes porque muitos deles foram embora para outras empresas que têm um nível de competitividade de preço maior e até diminuíram de tamanho. Então, a gente precisa pensar
como é que a gente pode estruturar uma estratégia de crescimento. Aí você perguntou da Tactus. Em 2014, a gente tinha uma empresa estruturada para atender um determinado mercado de empresas um pouco de porte médio, e a gente começou a ter alguns problemas de entrega de serviço, e aí eu comecei a olhar para empresas que estavam trabalhando num formato online e comecei a pensar como criar um formato que seria também competitivo e que sairia, por exemplo, de um formato tradicional, que era o que as empresas contábeis eram até então. E foi aí que a gente começou ali a pivotar o nosso negócio. E aí a gente foi numa crescente que permanece até agora, né? Legal. E falando ainda desse crescimento, né, quando a gente fala de incorporação de produtos e oportunidades dentro da própria contabilidade, quais foram os primeiros produtos que fizeram sentido para você lá dentro para falar assim, eu preciso aumentar a receita, utilizando essa verticalização e desses modelos de parcerias aí? Olha, isso já é muito mais recente quando a gente olha para o mercado contábil, né? Então, pensando no core, nós estamos falando ali o serviço contábil, a recorrência do serviço contábil normalmente, né? Serviço contábil fiscal, um trabalhista, o serviço de legalização, a parte de abertura, alterações, uma eventual regularização, desenquadramento do MEI e tal, que são os serviços principais que nós temos, né? E as áreas complementares ali para dar apoio, para que tudo isso aconteça e tal. Então, em termos de olhar para o cliente, esse é o básico que nós tínhamos, né? Contábil fiscal trabalhista e também a parte de legalização. À medida que a nossa carteira foi crescendo e a gente foi percebendo, por exemplo, que o nosso cliente precisava de outros serviços que ele estava contratando de outras empresas, a gente começou a entender por que não, de uma certa forma, trazer isso para nós dentro de um ecossistema, quer através de uma parceria ou quer através de fazer isso de forma própria. Foi aí que começou a surgir áreas complementares. Aí nós criamos uma área focada em BPO, e aí começamos a estruturar isso de uma forma a entregar esse serviço como parte de um core, mas como parte de um serviço complementar, uma vez que não é todo cliente que tem essa demanda, né, mas uma parcela tem. Aí a gente começou a estruturar melhor a área de legalização, oferecendo outros complementos e serviços, né, desde uma formação de uma holding patrimonial, identificar necessidades na base e aí fazer ali um pitch de vendas para essa galera ofertando serviços complementares. Estruturamos uma área de regularização de uma forma bem diferenciada. Hoje a gente tem uma identificação de necessidade, tem uma estratégia de oferta de serviços de regularização, tem uma estratégia de precificação, até de parcelamento, de acordo com o cliente, para esse tipo de serviço. E foram surgindo outras possibilidades, como, por exemplo, uma remuneração através de sistemas indicados. Então, por exemplo, um cliente ele precisa ter um sistema de ERP, ele precisa ter um sistema de gestão ali, e por que não contratar um sistema que nós indicamos? E ainda mais, que esse sistema, por exemplo, ele vai conversar com o nosso sistema para a gente poder ter um ganho operacional ali. Mas por que só indicar e não ganhar nada? Por que não se conectar com empresas que vão dar um retorno, uma parcela disso para a nossa empresa? Então a gente começou a estabelecer esse núcleo de parcerias. Certificação digital, a gente, no primeiro momento lá atrás, a certificação digital ela foi vista como sendo algo que gerava um transtorno maior de preocupação, né? E hoje ele é totalmente uma oportunidade que nós temos. Quem não está olhando para isso está deixando dinheiro na mesa. Hoje a gente tem uma estratégia onde nós não colocamos a mão nisso, utilizando através de parceria, e que representa uma remuneração significativa no olhar de uma remuneração anual. E aí a gente utiliza isso também como uma forma. A gente tem um braço educacional, que esse já é mais recente, que nós estamos estruturando esse braço educacional. E aí 2023 e 2024, dentro do nosso planejamento estratégico, vai ser uma das áreas que mais deve crescer. E também foi identificado através desse olhar de necessidade do nosso cliente. Nós não temos um braço de RH, mas é uma coisa, por exemplo, que é possível você ter no futuro. Nós estamos
começando um projeto inicial de estrutura de negócio na área de seguro para o nosso cliente. A gente já tem hoje uma estrutura de bank, né, através de parceiros, com remuneração também através das contas que são geradas e também de créditos que são ali fechados por clientes que demandam crédito. Ou seja, oportunidades não faltam. Marcas e patentes também, uma outra vertical que também está numa fase de estruturação. A ideia é você entender quais são os dinheiros que você tem dentro de uma empresa contábil. Você tem um dinheiro que é o dinheiro que você pegou. Esse é o dinheiro que está com você. Serviço que você vendeu para o seu cliente, que ele contratou. Quanta oportunidade, né? Você tem um dinheiro que é o dinheiro que você perdeu. É aquilo que você não vendeu e outro foi lá e vendeu. E você tem um dinheiro que é o dinheiro que está na mesa, que ninguém pegou. Que às vezes o cliente nem sabe que precisa daquilo. A ideia é você manter aquilo que você conquistou, você evitar perder e você aproveitar todo o dinheiro que está na mesa. Então, a visão do gestor é fundamental para que isso seja factível. Então, é uma postura empreendedora que o empreendedor contábil precisa virar essa chave. E esse é um dos grandes desafios que nós temos. Cara, bacana. Acho que você falou, pelo menos uns 5 aí, né? 5, 6 modelos de verticalização de receita. O certificado está lá dentro e eu vou puxar a sardinha aqui. A gente consegue identificar por mês aí contabilidades que consegue deixar pelo menos por mês em torno de 5 a 6 mil reais na mesa, mês, por conta do número de clientes e oportunidades que ele tem ali. Mas enfim, tudo isso faz parte de uma estratégia, né, voltada para o profissional e que bom que ele começou aí a prestar um pouco mais de atenção nisso, né? O Anderson, lá na Tactus, deixa eu pegar um gancho, vocês hoje têm uma equipe que identifica a oportunidade, porque você tem a sua carteira, a sua base e os clientes que estão chegando aqui. E como é que você faz esse trabalho de identificar a oportunidade para fazer um trabalho de uma venda consultiva, identificar realmente qual produto você pode empregar nele ali? A gente percebeu que existe uma atuação comercial que ela é muito forte, porque a pessoa do comercial ela tem um olhar voltado para aquilo. Só que a área comercial ela fica distanciada da operação, porque normalmente ela está focada no cliente que vem através de canais de captação e não no cliente que já faz parte da sua base. E aí, analisando, né, nossa base, a gente via, por exemplo, que existia um processo comercial que não era muito efetivo, né, para fechar serviços. Porque, por exemplo, quando identificava que tinha uma oportunidade, era repassada para o comercial, e o comercial iria colocar numa fila de atendimento essa pessoa, às vezes até esfriava essa oportunidade para converter e tal. Então a gente percebeu que fazer essa venda dentro da própria operação, ela seria mais efetiva. E se fosse necessário demandar de um apoio, poderia requisitar um segundo nível para poder ajudar naquela venda. E aí a gente se deparou com duas situações relevantes, pelo menos, né? Primeiro, como que a equipe trataria essas vendas, né? Como que ela faria essas vendas? Então, a gente começou, olhando para a nossa base de equipe, começou a enxergar algumas pessoas mais estratégicas, que são pessoas, por exemplo, que poderiam receber um treinamento e que poderiam fazer vendas de serviços. Então, essas pessoas começaram a passar por um processo de treinamento, continuam passando por esse processo para preparar elas para fechar novos serviços. Depois, a gente começou a entender que para fazer sentido para essas pessoas precisaria ter uma contrapartida. E aí a contrapartida é justamente um plano de remuneração. Então a gente criou um plano de remuneração variável para essas pessoas, para que elas possam ter uma recompensa por esse tipo de fechamento. Então hoje, por exemplo, esse olhar para a operação, ele acontece na maior parte das vezes através do olhar da própria operação. Vou dar um exemplo prático. Todo cliente que entra na Tactus, ele não entra para a operação imediatamente. Nós temos uma sub-área na operação que é na entrada desse cliente que a gente chama de onboard. É uma área estruturada, não é um processo. Muita gente confunde isso como um processo. Para nós, o onboard ele é uma área
Então, por exemplo, só o nosso time de onboard hoje, umas 12 pessoas trabalham lá. Essas 12 pessoas, elas ficam com os clientes por até 90 dias. Então, toda vez que o cliente fechou conosco, quer por transferência, quer por abertura, ele tem uma tratativa, um processo desenhado de como tem que ser feito o onboard dele. Dentro desse onboard é feito um call com esse cliente para poder passar as instruções que ele precisa. Ele passa por um treinamento antes, depois que é um treinamento online que ele tem que fazer, coisa relativamente rápida, mas é um preparatório para esse call, e aí nesse call é feita uma apresentação, então tem já tudo formatado, entendeu? E o profissional de onboard, ele tem diferentes remunerações ali, né? Uma remuneração por eficácia, eficiência nesse processo de onboard, a nota que ele recebe do cliente também representa uma remuneração variável, então se ele tiver uma nota boa, né? Isso é acompanhado pelo próprio CS, que é uma área complementar, né, que faz esse acompanhamento, e também esse profissional, ele tem um treinamento para identificar necessidades que não foram identificadas no comercial, ou que no momento comercial, naquela fase dentro da jornada de compra desse cliente do serviço contábil, o cliente talvez não tenha mencionado, e ele identifica ali. Então, por exemplo, às vezes o cliente ele tem uma necessidade de receber mais features de serviço. Então faz sentido, por exemplo, a gente migrar ele de um plano X para um plano Y, onde ele vai ter mais acompanhamento. Então a gente tem uma área premium, por exemplo, ali, que essa área atende ali clientes que demandam mais serviço. Então ele pode propor nesse momento essa migração para essa área. Outra coisa, o cliente, por exemplo, ali foi identificado que tem ali uma adesão para BPO financeiro. Então ele pode fazer, por exemplo, o pitch para BPO financeiro. E aí, ou ele vai fazer essa venda, ou ele vai ter o acompanhamento de um outro gestor que vai ajudar ele nesse processo dessa venda. E ele recebe uma remuneração variável caso esse cliente venha fechar. Então, é uma forma, por exemplo, prática de você identificar necessidades e você conseguir vender mais para o mesmo cliente. Pô, maravilha, que muito top o desenho, o fluxo aí. Você está explicando aí, eu comecei a pensar em alguns modelos e até pessoas que estão falando, eu preciso crescer, contabilidades. Quando eu olho para o contador que ele quer crescer agora, você acha que ele consegue crescer hoje com a base que ele tem? Ou ele só vai crescer se ele conseguir novos clientes? Ele consegue trabalhar ainda essa base ou ele vai precisar ter novos clientes aí? Consegue trabalhar a base, mas não vai ser suficiente normalmente para que ele tenha um processo de crescimento. Tudo que ele precisa. Ele vai ter que atrair novos clientes para poder aumentar a base. Entendi. Porque assim, existe um desgaste do quanto a base pode comprar. Um exemplo prático. Certificação digital que ele vai ter que fazer. De quanto tempo ele faz a certificação digital? Perfeito. Então, se a base for a mesma, você vendeu a certificação para todo mundo, quando é que você vai vender um novo certificado digital para ele? Quando vencer, né? Não existe mês que vem aparece um novo modelo que ele vai ter que aderir. Não. Claro que pode surgir outras demandas, né? Uma mudança na legislação. Né? Então, tem coisas complementares que podem surgir e pode ter uma adesão de outras possibilidades, mas não é suficiente, por exemplo, para ter um crescimento mais acentuado. Perfeito. Então, ele precisa alimentar a entrada de clientes. E falando em crescimento ainda, você que é o mestre do marketing e em vendas, ensinando os contadores a explorarem melhor esse ecossistema, né? A contabilidade hoje, ela precisa obrigatoriamente ter um departamento comercial ou um recurso comercial dentro dela para poder crescer? Não precisa obrigatoriamente, mas alguém precisa vender. Só justifica você ter uma área comercial se você tem demanda para alimentar essa área, né? Porque o vendedor vai trabalhar com o quê? O vendedor não cria demanda automaticamente. Ele pode até identificar, mas a demanda mesmo ela é criada pela área de marketing. Perfeito. Então a função de marketing é atrair clientes, a função de vendas é fechar clientes. E a função de um CS é, dentre outras, reter clientes. Então, são processos distintos. Então a área de marketing ela precisa fazer um trabalho para que você possa ter clientes. Então o que acontece eu vejo empresários contábeis que eles montam uma equipe de vendas com 1 ou 2 vendedores, mas não olha para o lado de
o que eles vão fazer para vender, né? Com quem eles vão negociar. E aí, o que acontece? Nada, né? Perfeito. Os caras ficam ali esperando cair os leads na cabeça. Não existe chuva de leads. Existe uma demanda que você cria para isso, né? Por outro lado também, se você gera demanda e você não tem um processo comercial montadinho, você não tem uma estratégia de vendas técnicas, você compromete também o resultado. Então, saber vender ou ter quem saiba vender na operação comercial é fundamental. Só que uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, o empresário contábil precisa entender que ele não foi treinado para vender serviço contábil. Ele não recebeu isso. Isso não foi ensinado na faculdade. Isso não foi ensinado pelos conselhos de classe. Se você pegar toda a estrutura hoje de ensino que o empresário contábil recebe da própria estrutura mesmo dos conselhos, sindicatos e tal, está muito focado hoje na questão própria técnica. Agora existe um olhar complementar, existe uma demanda. Hoje eu recebo muito convite para fazer palestras, para poder, né? Mas ainda assim é uma coisa mais conceitual, né? Numa palestra a gente não consegue, por exemplo, em 1 hora de palestra até 90 minutos, eu consegui dar toda uma estrutura de marketing e vendas para uma pessoa transformar a empresa contábil dela. Por exemplo, uma formação hoje que a gente dá de marketing, ela tem 20 horas de conteúdo, entendeu? Só marketing, depois mais 20 horas de conteúdo de venda, ou seja, são 40 horas estudando para estudar marketing e vendas para você sair de lá com uma ideia clara de como fazer as coisas e tal. Isso numa fase assim inicial, entendeu? Então você pegar, por exemplo, todo o treinamento que o nosso time passa para ver, às vezes, aprender a fazer determinado aspecto. Por exemplo, hoje eu treino um time ali, por exemplo, para poder fazer uma estratégia de podcast, que nós temos um podcast da Tax, por exemplo, né? Existe todo um treinamento para isso. De como fazer o podcast, como identificar qual é o corte. O que você está começando agora, isso a gente já faz há algum tempo lá. E existe uma curva de aprendizagem para isso, entendeu? Então, ou seja, isso é só um canal que a gente utiliza para atração para Tactus. E com tudo aquilo que nós fazemos, existem técnicas por trás disso, detalhes que fazem diferença. Então, o que o contador precisa entender, o empresário contábil precisa entender, é que ele precisa aprender isso. Da mesma forma como ele se propôs a aprender para fazer um aspecto técnico. Se ele quer fazer uma abertura de empresa, ele vai ter que aprender como fazer uma abertura de empresa. Se ele quer abrir uma holding, ele vai ter que fazer um curso para isso, já dada a própria complexidade que é você lidar com esse tipo de serviço. Se ele quer fazer uma recuperação tributária, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um curso de RT para saber como fazer uma recuperação tributária, né? Então, é um processo que ele se predispõe a fazer quando ele quer realmente fazer a parte tecnicamente falando. E para poder vender, é a mesma coisa. Ele não tem culpa que ele não foi ensinado ele não tem culpa que ele não foi ensinado a vender, que alguém não colocou isso na grade, que isso não faz parte de um processo de aprendizagem obrigatório. Mas ele é responsável pelo fato de não buscar ali informações de como vender. Perfeito. Eu acho que dentro dessa curva de aprendizagem aí, eu acho que uma das lições que eu trouxe para mim e alguns colegas, né? Quando eu olho para uma cidade, eu vejo que ele é extremamente regional, ele quer desenvolver, iniciar um processo. Quando a gente fala em networking, né? Eu vejo que ainda existe não existe um amadurecimento ainda na cabeça do empresário, né? Não simplesmente do contador. Network, participar de grupos de network, enfim, todo aquele modelo, aquele escopo. Estou falando regional. E isso para mim foi um aprendizado aonde 2015 ali eu comecei em alguns grupos e realmente, regionalmente, aqui foi o que fez, eu acredito, despontar muito. E aí, consequentemente, né, todo um trabalho aí. Tem muita oportunidade nesses grupos, né? Perfeito. O que acontece muitas vezes é que o contador está muito preso ao olhar operacional, né? Isso atrapalha que ele possa, por exemplo, enxergar isso. Demanda tempo, né? O que eu estou fazendo aqui hoje? Networking. Perfeito. Então, demanda tempo. Eu saio de lá da minha base, pego meu carro, venho para cá, são quase 2 horas e meia para vir, mas quase 2 e meia para voltar.
A gente está aqui, bateu papo, conversou, trocando ideia, estamos aqui gravando e tal. Então, esse conteúdo que nós estamos gravando aqui vai chegar para pessoas que nunca ouviram falar de Anderson Hernandes. E que vão pela primeira vez falar, cara, que esse cara que eu nunca ouvi falar dele. E de uma certa forma vai chegar através do trabalho que você vai fazer a divulgação desse conteúdo. Perfeito. E aí o que acontece? À medida que eu me conecto com você, eu acesso a sua rede de network, da mesma forma que você acessa a minha rede de network quando você, por exemplo, se conecta, você está no meu mastermind, então você tem o conhecimento todo dos mentorandos que fazem parte do grupo. Então, quando há uma demanda lá, automaticamente eu marco você na demanda, a galera fica sabendo o que você faz, aí você abre possibilidades, você participa do nosso evento, você abre uma rede de network estando presente lá no evento, fazendo um trabalho em cima disso. É pagar o preço de você acessar outras redes. Quando a gente olha para o mercado local, isso relativamente é fácil fazer. Porque você quase não tem deslocamento, é só você, por exemplo, chegar nas pessoas certas, você ver o que é que você pode fazer para se conectar com elas. Mas o que também não tem, às vezes, é estratégia, entendeu? Não tem estratégia, não tem iniciativa, não tem vontade de executar, existem crenças que o contador carrega, que são crenças que acabam limitando ele de fazer alguma coisa, como, por exemplo, o contador não pode fazer marketing, contador depende de indicação de cliente, basta você ter um serviço de qualidade que o cliente vai te indicar. Cara, eu estou em todos os grupos de Facebook de contabilidade, todos. Todo dia eu leio os comentários dos grupos de Facebook, todo santo dia. Há mais de 10 anos se fala a mesma ladainha. Mesma ladainha. O cara posta lá, acabou de abrir o escritório, tem até dó dessas pessoas. Porque eles acabam de abrir o escritório com o sonho de pegar cliente, aí tem dificuldade de tração, vai lá no grupo de Facebook. Aí os caras colocam lá, não, faz o trabalho de qualidade, porque o cliente vai te indicar. Não, o que você precisa fazer é como se fosse depender de indicação. Não, o contador não pode fazer marketing, não, porque o outro está fazendo propaganda desleal, é concorrência desleal. É só esse papo furado, entendeu? Que a galera não entendeu que esse jogo mudou, não entendeu que não existe nada disso, não entendeu que marketing tem que fazer parte de uma empresa contábil, entendeu? E aí eu vejo essa galera que está começando, que está totalmente desorientado, procurando ajuda, e vai perguntar nos lugares errados. Porque vai encontrar uma galera que está com a cabeça totalmente travada ainda e está olhando somente para o mundinho dele, tem uma carteirinha de cliente que ele conseguiu fazer, que consegue sustentar e tal, mas não sai disso. E carrega a vida toda esses pressupostos. E quem consegue enxergar o novo paradigma, ele vai para um outro caminho. E é o cara que está conseguindo crescer a base de cliente dele, que consegue colocar 30, consegue colocar 50. Esse ano, por exemplo, nós usamos o nosso evento, o Marketing Contábil Summit, que por sinal é o maior evento de marketing contábil do mundo, cara. Dá para acreditar um negócio desse? O Brasil tem o maior evento de marketing contábil do mundo. Nós colocamos, em 2022, mais de 2.000 pessoas. Qual a data dele mesmo? 16 e 17 de março de 2023. Ótimo. Então, dentro do Marketing Contábil Summit, a gente criou uma premiação para os meus alunos e mentorandos de performance de novos clientes por ano. Então, nós temos a premiação de mais 30 clientes, de mais 50 clientes e tínhamos até a de mais 100 clientes. Então, obviamente, o volume maior de mais 30, né? Um volume um pouco menor de mais 50 e um volume pequeno dos mais 100 clientes. Mais 100 clientes por mês, ele pegou quase 10 clientes. Mais 100 clientes por ano, ele pegou quase 10 clientes por mês. Só que a gente percebeu que tinha alunos que estavam performando muito mais acima disso. Então, nós criamos uma quarta placa agora, que é de mais 200 clientes. E alguns alunos vão receber a placa de mais 200 clientes. Como é que você explica que você tem pessoas que estão pegando 30, 50, 100, 200 ou mais clientes, enquanto outros não conseguem pegar nada, enquanto outros têm 20 na carteira depois de 5 anos trabalhando na contabilidade, enquanto outros têm 20 anos de contabilidade e tem menos de 100 clientes na carteira. Entendeu? E o cara conseguiu colocar isso no ano que ele tem em 15 anos de contabilidade. Então, ou seja, qual é a diferença que está entre esse e esse?
São algumas diferenças, mas começa com a quebra de paradigma, começa com a mentalidade de crescimento, entendeu? Começa com a virada de chave de você entender que você não pode ficar de braços cruzados esperando os clientes caírem na sua cabeça. Entendeu? Porque você precisa fazer com que as pessoas percebam que o seu serviço faz sentido, que você realmente tem diferenciais. Você precisa entender o que os próprios colegas que, de uma certa forma, são competitivos, né? Eles têm uma competição pelo mesmo mercado, eles estão fazendo, entendeu? Essa virada de chave ela é necessária. E começa, por exemplo, com você começar a entender esse mundo. Aí, no caso, o Marketing Contábil Summit, que é o evento, ele ajuda isso, porque você começa a enxergar uma realidade e fala, cara, eu não sabia que isso existia. Que é o que a grande maioria dos primeira edição que eles participam, eles chegam e falam, cara, é uma virada de chave. Aí ele começa a entrar numa curva de consciência dessa necessidade e ele começa a fazer mudanças. E a base hoje de parceiros alunos que você falou aí, que você tem todo esse modelo de premiação aí, são contabilidades digital, online? A maior parte são digitais porque o digital permite você ter mais escalabilidade, né? Mas nós também temos contabilidades tradicionais que também estão performando ali. Quando você fala digital, ainda existe muita dúvida para algumas categorias. É aquele pessoal que está 100% na internet ou aquela contabilidade que utiliza processos para digitalizar o seu ecossistema ali? É assim, ó. A transformação digital, na minha visão, é diferente de um negócio contábil digital. Tá? Transformação digital, todo mundo tem que passar por isso. Inegavelmente, não dá para você ter uma contabilidade que você não extrai o que o sistema digital pode ofertar, que você não utiliza minimamente um WhatsApp para falar com o seu cliente, entendeu? É um processo de digitalização. O que você tem são níveis de digitalização nas empresas contábeis. O nível de digitalização do nosso negócio, desde 2015, é atender 100% esse cara pela internet. Então, nós temos lá uma base de mais de 3 mil clientes e nenhum cliente precisa ir presencialmente na Tactus e nenhum cliente precisa receber uma visita nossa na base dele e nem precisa mandar nenhum documento fisicamente falando. Então, qual era o cenário anterior? Eu tinha uma lote de documentos, cheguei a ter 3 motoboys, tinha 3 veículos na base. Eu tinha uma courrier, né, que era uma estrada, né, que tinha aquela caçamba, para poder carregar mais documentos, porque tinha muita demanda de documento, eu carregava caixas e caixas de documento, então a gente comprou ali um carro daquele para aquilo. E depois tudo isso virou desnecessário, né? As motos foram vendidas, os carros foram vendidos e acabou com tudo isso. E a gente atende o cliente desde então na transformação digital de uma forma 100% digital. Um negócio contábil digital, ele negocia com o seu cliente à distância e ele fecha com o seu cliente à distância. Não significa que ele não possa fazer atividades de marketing no offline. Se você pegar, tem empresas que são empresas nativas digitais, como por exemplo Contabilizei, onde você vê hoje pontos de venda hoje de Contabilizei como canais para aquisição. Shopping centers. Eles estão abrindo pontos de shopping center para poder se conectar com as pessoas localmente, só que todo o processo de atendimento desses clientes é feito digitalmente. Então, uma empresa contábil digital, ela vai manter esse processo ativo. Agora, existem contabilidades que trabalham de uma forma híbrida. E aí é uma possibilidade também. Ele tem um cliente ainda local, às vezes ele está numa cidade um pouco menor que ainda há ali uma proximidade de o cara, por exemplo, ali fechando uma reunião física, ou às vezes o porte do cliente que ele atende demanda fazer reuniões físicas e presenciais, fazer a visita lá, ter essa construção de um network mais próximo e tal. Então, também isso é válido. Só que aí ele precisa levar o máximo desse serviço, dessa prestação, a ser feita digitalmente. Então, para que ele vai ficar recebendo a nota fiscal do cliente? Para que ele vai pegar a nota fiscal e ficar ali lendo o código de barra para inserir isso dentro do sistema, cara? Se ele tem uma plataforma que conecta com a prefeitura, que conecta com a Cefaz, que faz a importação, que conecta com
o serviço tomado, que traz todo o serviço tomado todo lançado, não tem sentido. Então ele precisa se conectar com as ferramentas digitais para isso. Agora, o negócio mais ameaçado é esse negócio que não virou a chave. Ele não fez uma transformação digital, ele não tem um modelo de contabilidade digital, ele não tem um modelo de fechado, ele não aparece nem na internet, ele não faz uma rede social, ele não faz nada. Ele está lá ainda brigando com os documentos. E aí você vai conversar com esse contador está preso na operação, ele não consegue fazer contabilidade porque por mais que ele faça a contabilidade, ele não termina a contabilidade, porque ele não consegue fechar os balanços todos. E olha para a contabilidade dele, ele está fechando o balanço de 2021, sendo que nós estamos em 23, ele já deveria estar fechando 22, né? Ele está ainda fechando 21 para o cliente que está gritando, que é o cliente que precisa fazer ali uma licitação, que é o cliente que precisa mandar ali o balanço para o banco, que está gritando que ele vai lá e vai fechar. Por que eu falo isso? Porque eu já passei por isso. Só que eu passei por isso em 2014, 13, 12, entendeu? E esse contador, ele não conseguiu entender que tudo isso mudou e que ele pode ter uma contabilidade muito mais produtiva e ter um negócio que ele mantenha a contabilidade muito próxima do que é o ideal. Usando ferramenta, trabalhando num processo bem alinhado, tirando o máximo que um sistema pode ofertar para ele. Entendeu? Os sistemas avançaram muito, entendeu? Claro que tem alguns sistemas que ficaram parados no tempo, mas se você pegar hoje os top 10 sistemas do Brasil hoje, todos eles têm um grau de digitalização muito forte. E aí é só, basicamente, ele começar a tirar o que o sistema oferece. Entender o que ele precisa ajustar no próprio cliente dele para as coisas darem certo. Virar essa chave. Perfeito. Maravilhoso. Anderson, lá na H Educação hoje, você tem a mentoria e vários treinamentos aí para poder capacitar e pelo menos dar uma visão muito mais estratégica. Fala um pouquinho aí. Até para contextualizar, eu tenho a Tactus, que tem tudo aquilo que nós citamos aqui sobre a ótica de ecossistema de negócio para atender o empreendedor. Nosso foco de cliente é o empreendedor digital. Então, a gente atende empresas essencialmente digitais. Então, o nosso cliente, normalmente, ele não tem uma sede física. Ou se ele tem, às vezes, é para estoque, para e-commerce, né? Mas nós temos alguns negócios locais também, mas isso é uma representatividade pequena da base. Paralelamente, eu tenho uma empresa de educação, que ela começou com o Anderson palestrante, com o Anderson escritor. Quando eu comecei a publicar meus primeiros livros, publiquei o livro de marketing contábil, dando palestras aí pelo Brasil, e ela foi criada para fomentar o negócio de educação nesse formato. Depois, eu comecei a criar cursos, desde fazer uma turma num hotel, desde pegar locais fora de São Paulo que tinha uma estrutura ali, eu ia lá para poder dar o meu curso e tal. Depois a gente percebeu que criar uma área de educação seria melhor, né? Porque a gente atrairia as pessoas para virem na nossa sede e elas também teriam acesso a uma experiência. E a gente estruturou uma área de educação na nossa sede em São Bernardo do Campo. Vem empresários contábeis do Brasil todo participar, e não só empresários contábeis, às vezes profissionais de marketing, vendas também. E também nós temos uma estrutura de cursos na pegada online, então com uma plataforma, com temáticas bem específicas, completas também, que atendem. E nós temos uma estrutura também recentemente que nós criamos o ano passado, dentro da nossa sede de BH, que também recebe treinamentos lá. E aí a gente tem essa verticalização nessa área de cursos online, cursos presenciais e eventualmente algumas palestras que eu ainda me predisponho a fazer, mas é muito pouco hoje por conta da questão da minha própria agenda. Paralelamente, eu criei grupos de mentorias, eu tenho 2 grupos de mentoria, e esses grupos de mentoria, esses mentorandos, eles ficam comigo pelo menos 12 meses. Nesses 12 meses eles têm encontros presenciais, são 7 dias por ano, e mais 2 encontros mensais por mês. 2 encontros mensais por mês ficou 2 encontros online mensal. E aí, esses mentorandos, eles fazem parte de um processo de acompanhamento, eles têm acesso para que eu possa dar uma consultoria para o negócio dele, que eu possa dar um direcionamento. Então, por exemplo, estava vindo para cá mesmo, uma mentoranda está passando por uma questão, ela me mandou todo um áudio de WhatsApp para explicar toda a situação, aí eu ouvi tudo, quando eu estava dirigindo eu ouvi, quando eu cheguei aqui eu gravei o áudio e mandei a resposta para ela, tal.
Então, é um tipo de acompanhamento de perto que eu dou para os meus mentorandos. Tem mentorandos que estão comigo desde 2017. Então, já estão comigo há 5, 6 anos. E, mais recentemente, em 2020, a gente decidiu fazer um evento grande. E nós criamos o primeiro evento de marketing contábil. Primeira turma nós fizemos para 500 pessoas. Depois nós fizemos a segunda turma online, porque veio a pandemia, 2021. O ano passado, 22, a gente fez um evento para 2.000 pessoas. E esse ano, agora, daqui a alguns meses, dependendo do momento que você está ouvindo ou assistindo esse podcast, já está até acontecendo, até aconteceu, né? Porque o conteúdo na internet, né, ele transpassa o tempo, né, das coisas que acontecem. Então mas acontece dia 16 e 17 de março de 2023. E a gente já está com mais de 1.800 participantes, então vai superar 2.000 pessoas novamente. E é o maior evento de marketing contábil no mundo. São 2 dias de evento, com uma estrutura de várias palestras, meus mentorandos sobem no palco, compartilham a experiência deles. É, além de tudo, uma experiência entregue e com empresas que são apoiadoras desse projeto, que patrocinam e que levam seus stands. Então tem acesso às novidades, lançamentos em termos de tecnologia, ferramentas, tem muita coisa bacana. Cara, eu sou testemunha, tá? Dessa transformação. Ou seja, eu já fiquei 1 ano lá com você, eu renovei por mais 1 ano, participei do evento, né? E o evento para nós, né? Para o nosso modelo de negócio foi maravilhoso. E as pessoas que passaram por lá, o resultado ela ainda acontece para nós, certificação até hoje. E na sua base, os mentorandos, hoje eu tenho em torno de 20 parceiros lá, você está quase virando meu sócio aqui. Tá vendo? E assim, eu vejo a capacidade técnica deles, né? O que eles já começaram, o quanto eles evoluíram, aliás. É porque o quanto eles evoluem, inclusive, ajuda até que negócios que são negócios conectados ao mercado contábil como o seu, também tenha performance, né? Perfeito. Porque ele traz mais cliente para a base, consequentemente ele vai demandar mais serviço de certificação, né? E eles entenderam que a dor de cabeça com o certificado digital, muitas vezes, cara, é um parceiro estratégico. Sim. Né? É aquela pessoa de confiança, é o parceiro que você tem que confiar nele, né? Exatamente, é. Perfeito. Porque, no final das contas, hoje, para uma empresa contábil criar a sua própria base para certificação, né, ter toda essa licença, né, ela chama-se agente, no caso, né? Ela seria um agente certificador. Agente de registro. Agente de registro, uma R, né? Isso. Para ele se tornar uma R, pode ser muito complexo, não faz sentido, tem que manter uma pessoa lá à disposição, enfim. Não faz sentido. Se ele não precisa colocar a mão naquilo, ele pode ter um parceiro, por exemplo, que remunera ele, né? E, de alguma forma ou de outra, você estabelece uma parceria que tem diferentes formas de remuneração. Ou ele compra o lote certificado e vende, ou a certificadora vai vender ali e, consequentemente, ele vai receber a remuneração por comissão. Tem N formas de se trabalhar dentro de uma parceria nesse caso. Perfeito. Ou seja, os modelos para poder comercializar, nós estamos falando de um item, o certificado. Hoje nós temos 4 modelos que nós trabalhamos aqui. E eu falo que, graças a Deus, né, o empresário, o profissional da contabilidade, ele começou a entender. Ou seja, burocracia, deixa para o parceiro resolver, né? Então vamos atender bem o cliente, vamos fornecer algo rápido e com qualidade, né? Para poder, consequentemente, você ter aquela estrelinha positiva do NPS lá. Hoje a contabilidade ela precisa se enxergar como hub de negócios, né? Ela, como hub de negócios, ela atrai muitos parceiros que estão interessados na base de clientes. Então, quanto mais ela cresce a sua base, quanto mais engajamento ela tem da base com a própria empresa em si, mais ela vai ser aderente à indicação que a empresa faz. Que não fica restrito somente à certificação digital, mas outras coisas que eu citei no começo do nosso bate-papo aqui, né? Falando sobre ecossistema de negócio. O contador é a pessoa de confiança, né? Ou seja, a persona, né? O empresário é a pessoa a quem ele confia, né? Então você tem o profissional da contabilidade, ele tem muita autoridade para poder indicar um produto, enfim, um serviço. Cara, Anderson, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer aqui você, uma das maiores autoridades
do profissional da contabilidade, você poder receber você aqui, realmente não tenho palavras aqui para agradecer. Eu e a minha equipe aqui, a gente ficou muito feliz aí com a sua vinda aqui. Tenho certeza que esse material aqui vai proporcionar bons resultados para nós e justamente para quem vai assistir aí, poder se inspirar e poder iniciar um processo de transformação. Show. Também fico muito feliz, né? Foi um bate-papo muito bacana e ter a oportunidade de falar para o seu público e também poder contribuir, né? Minimamente aí que você possa refletir um pouco sobre o seu negócio, entender que você pode ir muito mais longe talvez do que você está enxergando, minimamente gerar uma conscientização da importância de você sair da sua caixa, da sua operação, sair da sua base, sair da sua região, entendeu? Ontem, por exemplo, eu recebi um mentorando que faz parte do seu grupo, a primeira vez que ele veio para São Paulo, ele veio de Natal e é a primeira vez que ele pisou em São Paulo, ele foi lá participar de um treinamento, entendeu? Legal. Então, ou seja, olha só o quão isso é relevante para ele, porque a gente sabe, né, com São Paulo é hoje um exemplo de uma região que todo mundo precisa visitar, né, que tá fora, né, de São Paulo, precisa visitar, que nunca conheceu, tal, por uma questão de experiência, né? E com certeza aquilo vai abrir a mente dele, não somente o que ele teve de conhecimento lá dentro do programa, mas também essa experiência de sair fora, né? Então, tudo é uma questão de experiência, né? Estar aqui é uma questão de experiência para mim. Você sair daqui para lá é uma questão de experiência para você e por aí vai. Então, você precisa sair da sua caixa, participar de eventos, mas escolher o que você vai assistir, o que você vai consumir, o que faz sentido para você, o que pode mudar o seu jogo mesmo. Perfeito. Isso vai fazer total diferença. Então, estamos aí para poder contribuir nessa jornada para todos vocês. Pessoal que acompanhou aqui o nosso podcast, fica aí, compartilhem o material e que possa fazer muito sentido para você nessa jornada, nessa transformação. Então, clica aí e compartilhe com os teus aí.